gremistas, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Imortal. E vamos falar de Douglas Costa e sobre a sua postagem de ontem, falando da torcida do Grêmio, pedindo desculpas, quero dar minha opinião sobre este fato. E também vamos falar dos valores que o Grêmio tem na mesa sobre a possível venda de Fernando Henrique, nosso volante, para o futebol árabe, beleza? Se inscreva aqui no canal, deixa teu like, deixa a tua opinião, é muito importante vocês interagirem com o canal para mais e mais tricolores, para mais torcedores conhecer o nosso trabalho, beleza? Gente, quero começar falando então do Douglas Costa, né? A gente que viu no último jogo dele contra o Atlético, o último jogo do Grêmio, onde o Douglas joga bem, faz uma boa partida, joga muita bola, assistência, faz o gol ali no final da partida, com passe do Ferreira, e ele dá um tchau para a torcida. Ali a gente imaginou um Douglas Costa se despedindo. E ali se imaginou um Douglas Costa pior que o Ronaldinho, ou até se igualando, porque fez juras de amor enquanto estava em outros clubes, né? Mostrou que era gremista, mas no papel, na prática, não mostrou isso, né? E teve proposta do futebol da MLS, o Galaxy queria ele, o São Paulo também queria o jogador, houve sondagem do Atlético Mineiro, e o jogador ontem deu um ponto final nisso, né, dizendo que vai ficar no Grêmio, dizendo que vai jogar Série B, que deixou de ganhar alguns valores para poder estar aqui na Arena, a gente sabe disso. Antes dele vir para o Grêmio, ele tinha a proposta do Atlético de Madrid, a gente tem que entender o lado dele, né? Eu, Lucas, na minha opinião, fiquei chateado com o que ele fez, não era para ter feito aquilo, mas a gente tem que entender, se colocar no lugar dele, né? Ele veio para um Grêmio onde o Grêmio já estava totalmente fora dos trilhos, a gente sabe disso, que já fazia uns 2 anos que o Grêmio já estava se encaminhando para uma Série B, por erros de contratação, por erros de treinadores, a gente já sabe disso, né? Então a gente não pode colocar totalmente a culpa do rebaixamento, ou pelo menos uma parte, entre aspas, no Douglas Costa. Ele veio para nos ajudar, e ontem ele mostrou que ele quer ajudar o Grêmio, porque o São Paulo estava interessado nele. Era só ele vazar do Grêmio para São Paulo e continuar recebendo o dinheirinho dele. Era simples. Só que ele ia se queimar com a torcida gremista. Ele ia prejudicar a família dele, né? E ontem, olhando aquele texto, eu vejo como... Eu acho que ele tá de guerra com a direção do Grêmio. Tá? Não é só eu que tô achando, é muitos tricolores, é muitos torcedores que coletaram isso ontem pela mensagem dele. Ele tá de bronca com a direção do Grêmio, isso é fato, né? Não foi à toa que o Denis falou que o Douglas Costa ligou para ele falando da folga pro casamento uns dias antes do Grêmio jogar aquele jogo contra o Galo, né? Foi forte a declaração do Denis, então isso gerou uma zona de desconforto, mas ainda bem que o gremismo do Douglas Costa prevaleceu. O jogador vai ficar no Grêmio. Eu quero que ele fique, porque ele tem futebol suficiente para tirar o Grêmio dessa situação e no ano que vem o Grêmio ser campeão de uma coisa grande, né? Eu acho que a melhor coisa que ele fez foi isso, né? Se desculpar com a torcida, porque a gente incomodou a direção do Grêmio para trazer ele. E outra coisa, foi ele que fez um baita de um esforço para vir. Vocês lembram quando o Grêmio saiu fora da negociação, porque não tinha como, o Douglas Costa simplesmente saiu lá da Itália e ligou para a direção do Grêmio: me encontra na minha casa. Foi ele que fez a mão toda para vir. Então a gente tem que dar uma oportunidade pro Douglas Costa. A gente tem que dar. A gente tem que se colocar no lugar dele, né? Aconteceu a fatalidade, ele errou, pediu desculpa, tranquilo, né? Agora o Douglas Costa, segundo informações que se tem, é que ele cancelou o casamento, não vai mais para a festa dele dia 19. O jogador está totalmente focado aqui no Grêmio. É isso que eu quero de ti, Douglas Costa. Por tantos anos mostrou que era gremista, veio na arena olhar jogos do Grêmio, e ainda bem que tu tomou a melhor decisão. A melhor decisão, na minha opinião, era que o Douglas Costa ficasse. Ele tem que ficar, ele vai ficar para tirar o Grêmio dessa situação. Ele falou em ser campeão de Libertadores, Mundial, Copa do Brasil. Gente, se eu não me engano, este é o último ano dele de contrato. Ele falou em ficar até 2023. Ele falou em ganhar coisa grande com o Grêmio. Isso é muito importante. Tomara que o jogador realmente foque na sua preparação física. Ele tem que melhorar essa parte para ele poder voltar a jogar em alto nível de novo, né, gurizada?
Tomara que o Douglas Costa nesse ano vingue no Grêmio e que dê tudo certo pro Grêmio e também para o Douglas Costa, beleza? Gente, a multa que eu falei ontem do Fernando Henrique era cerca de 40 milhões de euros no contrato. Eu falei, essa multa não chegou pro Grêmio. Eu falei entre 6 e 7 milhões de euros. Pois bem, a proposta que o Grêmio tem na mesa pelo Fernando Henrique é de 5 milhões de dólares. O que dá mais ou menos 5 milhões de dólares? Dá 27 milhões de reais. É um bom dinheiro, tá? É um bom dinheiro, mas o Grêmio acha essa proposta baixa. Segundo informações que a gente coletou com fonte importante, o Grêmio já fez uma contraproposta e espera o clube Al Ain da Arábia retornar para o Grêmio. 5 milhões de dólares dá 27 milhões e vale lembrar que o Grêmio tem 60% dos direitos econômicos do atleta. Eu acho que o Grêmio não deveria vender o Fernando Henrique. Teria que dar mais rodagem para ele, porque se ele encaixar nesse time, ele vai ser titular. Minha opinião, beleza, nação? O Grêmio tem 5 milhões de dólares na mesa pela venda do Fernando Henrique ao Al Ain da Arábia, beleza? Se inscreva no canal, deixa teu like, deixa a tua opinião, também deixa a tua observação sobre o Douglas Costa e também deixe se vocês concordam em vender Fernando Henrique ao futebol árabe, beleza? Tamo junto.